Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre práticas comerciais. Será dessa forma remota, mas com certeza não vamos perder a qualidade das nossas aulas, ok? Então, aqui nós vamos tratar especificamente hoje a respeito das práticas comerciais e quando essas práticas comerciais se mostrem abusivas e, portanto, ilegais, certo? Então, começando a falar sobre práticas comerciais abusivas, por que elas são abusivas? Porque há uma desconformidade com os padrões mercadológicos de boa conduta em relação ao consumidor. Esse conceito nos é trazido pelo ministro Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, que hoje ele é ministro do STJ, mas ele foi um dos autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor. Então, ele tem bastante autoridade, né, e muito conhecimento no que tange ao direito do consumidor. Então, é uma desconformidade, por quê? Porque o que ocorre aqui é o fornecedor, ao exercer essas práticas, né, que podem ser pré-contratuais, contratuais ou mesmo pós-contratuais, acontece um abuso no exercício do seu direito. Lembram do abuso do direito que está previsto lá no artigo 187 do Código Civil? Então, naquela ideia de diálogo das fontes normativas, nós vamos trazer então aqui o conteúdo do artigo 187, quando ele determina que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. E é exatamente isso que acontece com o fornecedor. Ele, muitas vezes, ele acaba excedendo, né, ao ofertar um produto, ao comercializar um serviço, enfim, ele acaba errando a mão, né? Ele acaba praticando coisas que são em excesso, ele acaba violando princípios importantes ou direitos básicos do consumidor. Por isso que nós chamamos, então, de práticas comerciais abusivas. Conforme eu já falei para vocês, o artigo 187, ele, do Código Civil, é ele quem traz ali uma cláusula geral de responsabilidade civil objetiva, que é justamente você não violar, né, a boa-fé, né, e muito menos os bons costumes. Então, o titular de um direito, no caso do fornecedor, qual é o direito dele? O direito dele é fornecer produtos e serviços no mercado de consumo. Claro que esses produtos e serviços têm que ser com qualidade, têm que obedecer, né, ao critério de qualidade, adequação, qualidade e segurança. Mas ao oferecer esses produtos no mercado de consumo, seja através da oferta, seja através da publicidade, seja de qual forma for, ele não pode exceder esses limites impostos pela lei, né? Que seja com relação ao fim econômico, seja com relação ao fim social, ou a boa-fé e os bons costumes. Porque aí ocorre uma quebra da confiança e da eticidade, né, entre esses dois partícipes, né, da relação jurídica consumerista, que é o consumidor e o fornecedor. Então, quando a gente fala de práticas comerciais abusivas, algumas notas explicativas se fazem necessárias. Primeiro que essas condutas que se revestem de um abuso de direito, né, pelo fornecedor, justamente porque elas contrariam a principiologia da lei consumerista. Né? Claro, quando a gente fala em principiologia da lei consumerista, nós temos o princípio da transparência, nós temos o princípio do equilíbrio, nós temos o princípio da vulnerabilidade do consumidor, o princípio da boa-fé objetiva que a gente acabou de tratar. Então, são vários princípios e também vários direitos básicos do consumidor previstos lá no artigo 6º. Então, sempre que ocorre uma violação desses direitos e uma violação desses princípios que estão ali expressos no CDC, nós estamos falando, então, de práticas abusivas e, portanto, ilícitas. O CDC ele traz esse rol de práticas abusivas lá no artigo 39, que nós vamos tratar mais à frente. Mas, desde já, é importante deixar claro
que esse rol não é um rol exaustivo, não é taxativo, ou seja, podem existir práticas comerciais, dada a dinâmica, né, com que as relações de consumo hoje acontecem. A lei nunca ela consegue se antecipar, ela sempre está um passo atrás daquilo que acontece nas relações econômicas, nas relações sociais. Então, primeiro os fatos ocorrem, a sociedade se organiza, aí vem o direito justamente para normatizar. Então, não é um rol exaustivo, podem existir práticas comerciais que hoje começam a ser utilizadas, mas que não estão previstas naquele rol. Daí como que a gente faz para considerá-las abusivas ou não? A gente utiliza as cláusulas gerais, a gente faz uma análise principiológica, e aí a partir disso, então, a gente define se são cláusulas abusivas ou não. Lembrando que elas sempre vão levar a essa desconformidade, a essa disparidade com os padrões de boa conduta, que é a boa-fé, do fornecedor para com o consumidor. Então, lembrando, né, e fazendo uma ressalva, que prática abusiva a gente não pode confundir com concorrência desleal. Concorrência desleal é uma situação que se dá entre comerciantes, entre empresários, de fornecedor para fornecedor. Então, quando ocorre assim uma prática, baixa demais o preço do produto, que é para justamente forçar o outro a baixar o preço também, vai abaixar tanto e começa a comercializar num preço tão baixo que chega um momento que o outro não consegue mais comercializar naquele valor e acaba quebrando. Nós temos várias situações que isso acontece, né? No ramo farmacêutico acontece bastante, né? Naquelas farmácias que onde uma abre, a outra vem e abre do lado. Né? E aí acaba virando aquela guerra de preços e tudo mais. Podem observar que existem certas redes de farmácias que aonde tem uma, tem a outra, a concorrente do lado. Né? São muito fortes e não chegam a quebrar a concorrente, mas com certeza fica uma rivalidade bastante alta ali entre eles. Então, lembrando que essas práticas comerciais, sejam lícitas, sejam ilícitas, como a gente já conversou nas aulas anteriores, elas podem acontecer antes da existência da relação contratual, durante a execução do contrato e mesmo após a execução desse contrato, como, por exemplo, na hora de se cobrar uma dívida e expor, por exemplo, o consumidor ao ridículo ou coagi-lo de uma forma não prevista ou proibida pela lei, certo? Vamos pegar um caso agora aqui para a gente fazer justamente uma análise fática e verificar se há ou não alguma conduta aqui, alguma prática que nós podemos considerar como abusiva ou não. Olha lá, senhora idosa, doente, com poucas condições financeiras e baixa instrução escolar, contrai empréstimo bancário para a aquisição de medicamentos e 6 dias depois contrata com o mesmo banco seguro residencial. Alega que a condição para a concessão do empréstimo foi a contratação do seguro que não desejou e nem necessita. Parece que aqui acontece o quê? Acontece aquela situação que a gente até conversou anteriormente, em que o fornecedor ele acaba condicionando a aquisição de um produto ou de um serviço à aquisição de outro produto ou de outro serviço, né? Então, ele acaba fazendo o quê? Olha, para eu te emprestar esse valor aqui, que você está pedindo, que você está solicitando, é importante que você contrate também esse seguro de vida ou esse seguro residencial. Então, veja como é ardil essa prática. Fica forçando o consumidor a adquirir um produto que ele não precisa, não quer e não necessita. Por quê? Porque ele precisa do outro. Então, ela precisava do empréstimo, e aí, por conta do empréstimo, ela acabou contraindo também, contratando o seguro residencial. Ah, Valéria, mas não foi no mesmo momento, né? Foi dias depois. Mas, gente, 6 dias é muito pouco, né? Então, ainda a gente pode considerar como venda casada, sim, porque... Opa, eu fui para frente. Porque a venda casada não precisa ser dessa forma tão concomitante, e nesse caso ficou justamente demonstrado que o que aconteceu foi justamente essa prática aí da venda casada, ok? Deixa eu só
fazer uma coisa aqui. E aí vamos seguindo. Então vamos lá. Pessoal, continuando então. Deixa eu só fazer um teste, que eu acho que eu sem querer mudei para outro lugar. Olha só, qual foi a decisão nesse caso aqui? Neste caso aqui, a defesa do consumidor, né, e processo civil, que é justamente o nome da ementa, houve então contrato de empréstimo e de seguro de vida, venda casada pelo artigo 39, inciso 1 do CDC. O artigo 39, inciso 1 do CDC, ele estabelece justamente essa questão aí de você condicionar a aquisição de um produto à aquisição de outro, né? Então, só leva uma coisa se levar outra. Então, houve prática abusiva de venda casada por parte da agravada prestadora do serviço, contrato de seguro nulo, inteligência do artigo 39, inciso 1 do Código Civil, certo? Então, é justamente isso que aconteceu aqui. Ficou configurado dano moral por ter a instituição financeira condicionado o empréstimo pessoal à contratação de seguro. A indenização por danos morais foi de R$2.000, um valor bastante baixo, como é de costume nos nossos tribunais, revela-se adequada ao caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a conduta abusiva e o dano sofrido. R$2.000 para o banco é como R$2 para a gente. Mas é assim que aconteceu nesse caso específico, né? Então, a venda casada é um tipo de prática comercial abusiva pré-contratual, assim como também o é a recusa à venda do produto ou fornecimento do serviço, sempre que o fornecedor tiver, né, um produto ou um serviço e se recusar a vender para o consumidor, também configura aí uma prática abusiva, de acordo com o artigo 39, incisos 1, 2, e 9 do CDC, como também configura a execução de serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor. Então, olha, sempre que for fazer um serviço, né, é necessário que exista um orçamento e que esse orçamento seja autorizado pelo consumidor. Então, executar serviços sem essa prévia autorização configura uma prática abusiva e bastante abusiva ainda, tá? Outro tipo de prática, enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Isso que é muito comum quando as empresas, os bancos, enviam um cartão de crédito, né, para os consumidores sem que eles tenham solicitado. Olha só, os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3 do artigo 39, que é justamente esse que a gente está vendo, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Então, qual é a consequência aqui dada pela lei? É que esse produto que foi enviado, que foi entregue, ou esse serviço que foi prestado ao consumidor sem solicitação prévia, é considerado uma amostra grátis e, portanto, não há, olha que interessante, não há obrigação de pagamento. Pergunta que não quer calar, vamos aqui para a nossa análise fática. Consumidora recebe do banco, da qual é correntista, um cartão de crédito não solicitado. São descontados de sua conta corrente os valores relativos ao pagamento da anuidade, o que causou a devolução de um cheque por ausência de provimento de fundos e sua consequente inscrição no Bacen, SPC e Serasa. Então, esse caso aqui é justamente um exemplo em que a consumidora não pediu, ela não solicitou o produto, lhe foi enviado, né? E por conta disso, então, aí foi muito provavelmente ela, claro, acabou desbloqueando o cartão, e aí, então, houve o pagamento da anuidade, o que causou justamente a devolução de um cheque. Então, além de prejuízos de ordem material, também há a questão aí do prejuízo de ordem moral, porque existe aqui essa súmula 532 do STJ, que determina o seguinte: constitui prática comercial abusiva
o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Então, veja só que interessante, existe essa súmula justamente com essa previsão. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: se o consumidor quiser permanecer com o cartão, deverá pagar a anuidade? Eu entendo que não, porque ele não pediu, ele não solicitou esse serviço, esse produto. Esse produto lhe foi entregue sem solicitação prévia. Então, o banco foi lá e mandou para ele. Ah, Valéria, mas ele desbloqueou. Sim, ele desbloqueou. Mas o fato dele usar não retira a conduta ilícita do banco de ter enviado sem solicitação, né? Então, e o consumidor que recebeu o cartão de crédito terá direito de receber indenização por danos morais? Pessoal, esses danos morais não são in re ipsa, ou seja, eles não são presumidos. O consumidor que recebe o cartão de crédito sem solicitação, ele tem direito de receber danos morais, mas a interpretação que tem sido feita dessa súmula 532 é que esses danos morais devem ser justamente deduzidos, né? Eles devem se encontrar presentes ali. Então, não há uma presunção ficta, né, de que houve o dano moral pelo simples envio do cartão de crédito. Mas, recentemente, o STJ, ele decidiu, uma correntista recebeu o cartão de crédito sem solicitação. Ela usou o cartão e depois, posteriormente, ela questionou a cobrança de juros, né, do cartão de crédito, que são juros bastante altos. Era 18 mil o total da dívida dela final. E o STJ entendeu que não se aplicava naquele caso a limitação dos juros, né, previstas lá no Código Civil, justamente porque, nesse caso, em se tratando de cartão de crédito, não há aquela limitação dos juros, né, ao 1% ao mês, como tem se entendido. Eu achei esse julgado bastante prejudicial aos interesses do consumidor, não que ela não tenha o dever de pagar a dívida, ela tem sim, mas a pergunta que fica é: qual foi a punição para o banco que enviou sem solicitação o cartão para ela? Nenhuma. Aliás, ele foi até recompensado, porque ele recebeu a dívida com os acréscimos moratórios como se ele tivesse enviado regularmente, ou seja, a pedido do consumidor. Então, eu achei assim que, tudo bem, existe a boa-fé é uma via de mão dupla, tanto do fornecedor como do consumidor. Então, se ela desbloqueou e fez uso do cartão, gastou no cartão, é claro que ela tem que pagar, só que eu não acho que ela deva pagar com os mesmos juros que um outro consumidor que solicitou aquele cartão, né, deva pagar. Porque aí fica fácil para o banco. Ele manda para todo mundo e fica esperando. Se a pessoa desbloquear e usar, bem. Se ela não desbloquear e não usar, a gente só gasta o custo de fazer o cartão, que é uma miséria, e do envio pelo correio, né? Então, é bastante interessante para o banco continuar recalcitrante nessa prática abusiva, porque é lucrativo ainda para ele, né, agir dessa forma. Então, vale mais ele permanecer justamente praticando algo de forma ilícita do que cumprir a lei. Então, lembrando sempre que os danos morais aqui não são presumidos, embora o parágrafo único diga que é considerado amostra grátis, mas é preciso, então, que haja ali a configuração dos danos morais. Olha aqui, é pacífica a jurisprudência desta corte, no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social, não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. No caso, a revisão do concluído pelo tribunal, a qual no sentido de que não houve ofensa à honra em decorrência do envio não solicitado de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acerto fático probatório e aí encontrou, portanto, o óbice da súmula 7, que impede que em sede de tribunal superior se faça a revisão de fatos, né? Só se analisa direitos.
Mas mesmo assim, veja que não houve aí a condenação do fornecedor ao pagamento de danos morais, né? Então não houve. Existe a questão, né, da indústria dos danos morais versus a questão do mero aborrecimento. Para o STJ e para os tribunais inferiores também, e para muitos juízes, tudo é indústria do dano moral, e aí acaba jogando tudo para o mero aborrecimento, né? Então, enquanto nós tivermos essa cultura, essa resistência por parte dos nossos tribunais em condenarem em danos morais de valores compatíveis com a finalidade, que é o quê? Esses danos têm que agir, têm que atuar com um caráter pedagógico, ou seja, também de desincentivar a prática por parte desses fornecedores, né? Então, eles deixarem de agir dessa forma, justamente porque eles serão punidos, e serão punidos de uma forma que pesa no bolso deles. Enquanto eles forem punidos, pega um Banco Itaú, pega um Santander, pega qualquer outro banco e condena R$2.000 por envio ilegal de cartão de crédito, quando provado a existência do dano moral. Isso daí é nada para eles, gente. Então, enquanto continuar assim, nós teremos problemas, certo? A abusividade contratual, eu vou fazer uma pequena pausa aqui na nossa gravação e a gente continua na sequência, ok? Deixa eu só... Vamos lá. Então,